William Silva, professor de matemática. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre conjuntos, a aula de número 2. Hoje vamos falar de propriedades, condições e conjuntos, assim como também vamos falar dos conjuntos vazio, unitário e universo. Portanto, vamos lá. Considere a propriedade P, está aqui. X é um número natural ímpar. Essa propriedade ela pode ser escrita, pode ser expressa pelo conjunto I dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, reticências. Como vimos no vídeo passado, as reticências indicam aqui o infinito de números que não pode ser expresso aqui porque não caberia na tela. É indiferente dizer que X possui a propriedade P ou que X pertence ao conjunto I. Então é indiferente eu dizer essas duas afirmações aqui. Considere agora a condição C. Se x é um número inteiro que satisfaz a condição x² menos 4 igual a 0. Então, quais são as soluções para essa equação? Qual o número inteiro que satisfaz a essa equação? Menos 2 ao quadrado menos 4 dá 0. Então, nós temos aqui uma solução, menos 2, assim como também nós temos a solução 2. Então, a solução seria menos 2, 2 negativo e 2 positivo. Dessa forma, essa condição pode ser expressa pelo conjunto A, formado pelo menos 2 e pelo 2. Nesse caso, também é indiferente que eu diga que x satisfaz a condição C ou que x pertence a A. Nesse caso, tanto faz eu afirmar essas duas coisas aqui. Assim como na propriedade, também é indiferente eu afirmar que x satisfaz a condição ou que x pertence a esse conjunto. Concluímos o seguinte. Logo, podemos afirmar que é mais simples trabalhar com conjuntos do que com propriedades e condições. Entre conjuntos, é possível definir relações e operações, como a gente até viu no vídeo passado. Vimos aí a igualdade de conjuntos. Vamos falar agora um pouco sobre conjuntos vazio, unitário e universo, começando pelo vazio. O conjunto vazio tem por notação essa bolinha cortada, E também pode ser representado por chaves vazias, Essas chaves aqui sem nenhum elemento dentro. Utilizamos uma propriedade contraditória qualquer para defini-lo. Vamos aqui a um exemplo. Números naturais ímpares menores do que 1. Temos aqui que esse conjunto é igual ao x. Vimos também que essa barrinha aqui indica a expressão tal que. Essa barrinha indica a expressão tal que. Então, x tal que x é um número natural ímpar menor do que 1. Existe um número natural ímpar menor do que 1? Não existe. Então, esse conjunto ele é vazio, ou seja, não possui elementos. Portanto, o conjunto do exemplo é vazio, está aqui até destacado, pois não há número natural ímpar menor que 1. E assim, o conjunto vazio é aquele que não possui elementos. O conjunto vazio não possui elementos. Você pode provar isso com uma propriedade contraditória qualquer para definir. Conjunto unitário. O conjunto unitário ele é formado por um único elemento. Exemplo. Números naturais pares e primos. Esse conjunto é igual a x, tal que x é um número natural par e primo. Só existe um número natural par que é primo, que é o 2. Então, esse conjunto é unitário, pois o único número natural que é par e é primo é o 2. Portanto, o conjunto unitário só possui um elemento, um único elemento. Conjunto universo. Tem por notação esse U maiúsculo. É formado por todos os elementos com os quais se trabalha em determinado assunto. Estabelecido o universo U, todos os elementos pertencem a U e todos são partes de U. Coisa importante aqui. É de fundamental importância saber em qual conjunto universo estamos trabalhando. Saber o universo que se trabalha é importante para delimitar o conjunto.
Vamos aqui a um exemplo. Considere U como o conjunto dos números naturais. Nesse caso, a equação x mais 2 igual a 1 não tem solução, pois não há um número natural que somado a 2 tenha como resultado 1. Você não encontra um número natural para esse x, se você estiver trabalhando com conjuntos naturais. Conjuntos naturais não têm números negativos, por exemplo. Então não há um número natural que satisfaça aqui essa equação, né? Que você encontre uma solução para essa equação utilizando somente o conjunto dos números naturais. Se você, por exemplo, utilizar o zero, 0 mais 2 dá 2, então isso não é igual a 1. Se você utilizar o 1, 1 mais 2 dá 3, aí também essa equação não vai ter uma solução possível dentro desse conjunto. Entretanto, se você analisar o seguinte, se for o conjunto dos inteiros, né? Se teu universo for o conjunto dos inteiros, aí os inteiros já têm número negativo, né? Então essa equação agora possui solução. Então x mais 2 igual a 1, você poderia colocar o valor de x menos 1, menos 1 mais 2 daria 1. Agora sim, a solução é possível dentro desse conjunto. A solução seria x igual a menos 1. Então, observe que depende muito do teu conjunto universo. Nessa equação, observe que se o teu conjunto universo fosse o conjunto dos naturais, não teria. Já se fosse o conjunto dos números inteiros, a solução estaria aqui, x igual a menos 1. E obrigado mais uma vez aí pela atenção de todos.